Nosso tema de hoje é Estudando a Dor. Muitos perguntam assim, por que a gente precisa sentir dor? Aí lembramos que a dor é uma necessidade do processo evolutivo. Ela já existe no reino animal e os animais sofrem num processo de gradativa sensibilização do seu princípio inteligente, que um dia se tornará um espírito primitivo e continuará a sua caminhada evolutiva, e ao mesmo tempo, eles, os animais, vão desenvolvendo o instinto de autoproteção, justamente para evitar a dor. Para nós já entram outros fatores, e aí a doutrina espírita nos explica sobre a lei de causa e efeito, ou seja, todo efeito tem uma causa e a dor é, consequentemente, o efeito de uma causa anterior. Essa causa muitas vezes é explicada facilmente na vida atual, na atual existência. Fazemos alguma coisa que depois de algum tempo vai nos causar dor. Mas quando não encontramos na atual existência a explicação para a dor que estamos passando, vamos buscar esta explicação numa causa anterior, numa encarnação anterior ou em algum fator necessário ao nosso processo evolutivo que foi determinado antes da nossa existência, ou seja, uma prova para justamente alavancar o nosso processo evolutivo. E, obviamente, há também aquelas dores decorrentes, pura e simplesmente, do nosso atual estágio evolutivo. Então, vamos entender um pouquinho melhor todas essas situações. Os espíritos falam que a dor ela serve para um aprendizado, assim como serviu no reino animal, serve hoje para um aprendizado. É assim, por exemplo, que quando percebemos que estamos tendo indigestão a cada refeição que fazemos, vamos gradativamente aprendendo a comer de uma maneira mais correta, comer menos, comer alimentos mais saudáveis, alimentos que combinem com a nossa condição física atual, vamos aprendendo a nos alimentar melhor. E aí vemos que se não fosse a indigestão, a dor da indigestão, nós não faríamos esse aprendizado. Um exemplo bem simples, não é? Mas isto segue para todas as situações em que enfrentamos a dor. Vemos, por exemplo, pessoas que enfrentam a dor física crônica. Elas têm que aprender a conviver com essa dor se quiserem sofrer menos. Aqueles que se revoltam, aqueles que ficam mais assim encolerizados por estarem sentindo a dor física, esses vão aumentando a sensação de dor. E aí, quando passamos por esses períodos de dor física prolongada, aprendemos a valorizar os momentos de alívio da dor. Aprendemos também a ter paciência, porque são dores que muitas vezes não sairão da nossa vida de uma hora para outra, então temos que conviver com elas hoje, amanhã e depois. E vamos percebendo também que o nosso estado de ânimo influencia muito. Quando a pessoa traz a dor crônica, física, mas ao mesmo tempo está entusiasmada com alguma coisa, em fazer alguma coisa, em aprender alguma coisa, ela percebe que aquela dor física não importuna tanto. Portanto, ela sofre menos com a sua dor física porque está
motivada por algum outro fator. Por isso que é importante, diante de doenças prolongadas, a pessoa não perder a esperança em fazer algumas coisas importantes para si e para os outros. Porque é assim que ela mantém acesa a chama da vivência, do aprendizado e consegue conviver melhor com as dores que estão visitando o seu corpo físico. E aí, gente, por que a pessoa tem tanta dor física? Em muitos casos, é a consequência dos males que ela causou nesta atual existência. Em outros, onde não há explicação na atual existência, em muitos casos é um processo curativo para o seu corpo espiritual. A pessoa reencarna trazendo um corpo espiritual que traz lesões decorrentes do seu mau comportamento em existência anterior. Ela sofre muito no plano espiritual. Aí reencarna. Ao reencarnar, aquelas dores que a martirizavam no seu corpo espiritual são canalizadas para o seu corpo físico e refletem-se assim numa doença física que obviamente vai lhe causar dor. No entanto, depois que ela passou por esse processo reencarnatório, viveu o período que ela tinha para viver, ela deixa a vida física saudável. Por isso que existe aquele ditado, mente sã, corpo são. Encontramos inúmeras pessoas que têm a mente sã e o corpo nem tanto. Mas, se o problema do corpo fica no corpo, a mente está sã. A pessoa deixa o corpo físico completamente saudável, de alma e de corpo espiritual. Mas, e se for o contrário? E se a pessoa passou pela sua existência física revoltada com aquela doença, com as limitações que aquela doença de nascença, aquela doença que veio sem nenhuma explicação, revoltada com isso, aí ela carrega consigo para o plano espiritual esta mesma doença. Continuará sofrendo no seu corpo espiritual os efeitos daquilo que ela não conseguiu curar na sua estadia física. Ou seja, ela não conseguiu aprender com a sua dor. Mas não existem só as dores físicas. Existem as dores emocionais, as chamadas dores morais. E aí precisamos desenvolver o aprendizado também nesse sentido, principalmente para desenvolvermos também a nossa autoproteção, para que soframos menos e, em alguns casos, até deixemos de sofrer com as questões emocionais que passamos. Então vemos, por exemplo, nesses casos, muito presente a questão do nosso estágio evolutivo. A pessoa, por exemplo, que é muito egoísta, qualquer perda material, qualquer não que a vida lhe enderece, é para ela motivo de sofrimento. Então, ela não está sofrendo porque algo desastroso está acontecendo, mas porque o seu desejo não foi realizado. Está sofrendo porque teve alguma perda material, mas não somos nós espíritos que vamos deixar tudo que é de material neste mundo? Então, aquilo que perdemos materialmente não nos pertencia de fato. Então, não há tanto o que se lamentar. Conforme nós nos tornarmos menos egoístas, estas perdas, esses nãos que a vida nos dá, vão doer menos. Não é que vamos deixar de sofrer totalmente, mas sofreremos muito menos.
Outro exemplo, a pessoa que é muito vaidosa em relação às suas qualidades físicas. O simples envelhecimento do corpo já lhe será motivo de intenso sofrimento. Falta, igualmente, a compreensão de que somos espíritos imortais e que este corpo está conosco temporariamente. Então, este corpo também, cedo ou tarde, será deixado de lado para que vivamos a vida do espírito. Não há o que se lamentar em relação ao envelhecimento do corpo, a menos que tenhamos acelerado esse envelhecimento por conta de inúmeros abusos. E nesse caso, encontraremos o aprendizado. Vamos parar de abusar do corpo físico, parar de exigir dele além do que ele pode dar, cuidar bem dele para que tenhamos uma existência mais tranquila, com menos dores e que consigamos, no tempo da nossa existência, realizar boa parte das coisas que viemos realizar nesta atual existência. São muitos aqueles que abreviam o tempo da sua existência por conta desses abusos. A maioria. Mas, cuidando bem do nosso corpo, temos uma chance maior de conseguirmos fazer aquilo a que nos propusemos antes de reencarnar. Agora, se existe um sofrimento bem grande que acomete inúmeras pessoas no campo emocional e que está, assim, atrelado ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e tantas outras coisas, é a idealização da própria vida. Pessoas que imaginam como deve ser a sua vida, os objetivos que tem que alcançar e tudo que tem que ser daquele jeitinho que ela pensou. E aí passam-se os anos e as coisas não acontecem. E olha, há muitos espíritos que reencarnam trazendo os resquícios das vivências anteriores. Espíritos que tiveram condições de riqueza material e hoje reencarnam numa condição de limitações nos seus ganhos financeiros. Isso é doloroso, eles não se conformam com tanta gente rica porque eu sou pobre. Há outros que tiveram posição de prestígio, de destaque, de fama na área profissional e hoje, na área profissional, não têm o mesmo destaque, ocupam cargos com menos prestígio, estão assim quase que na obscuridade. Isso para eles é frustrante, eles sentem que já foram maiores do que aquilo, sofrem por causa disso. Mas devemos lembrar que qualquer que seja a situação atual da nossa vida, ela é a necessária para a nossa evolução. Nós podemos sim tentar a mudança de patamar, de posição, isso faz parte do nosso livre-arbítrio, mas nem sempre todos vão conseguir. E aceitar a vida como ela é já será um passo para promover as mudanças que queremos realizar, seja no lado exterior da nossa vida, mas principalmente no nosso lado interior. Vemos igualmente que, além da idealização da vida, há também a idealização dos relacionamentos. Sabe aquelas pessoas que imaginam como tem que ser as pessoas que a cercam? Como tem que ser o seu marido, o seu namorado, a sua esposa, os seus filhos e assim por diante? Como tem que ser esses relacionamentos? E aí sofrem. Sofrem porque não vai ser exatamente como gostaria que fosse. Eles lutam para que seja do jeito que eles querem. Até manipulam, se julgam assim necessário. Mas sofrem porque nunca terão o controle sobre isso. Veja,
se aceitarmos as pessoas como elas são, se aceitarmos o modo como elas se relacionam conosco, do jeito que elas assim entendem que tem que ser, sofreríamos muito menos. Saberíamos entendê-las do jeito que elas são, em vez de gastarmos esforços inúteis para tentar mudá-las e mudar alguns relacionamentos. O que nós podemos mudar nos nossos relacionamentos é o que parte de nós, não o que parte das pessoas em relação a nós. E aí, lembramos novamente da lei de causa e efeito. Uma causa boa terá um efeito bom, amando as pessoas e aceitando-as como elas são, isso vai gerar um efeito positivo, haverá uma chance muito maior de sermos aceitos e amados por elas, lembrando que elas vão nos amar não como idealizamos, mas como elas conseguem nos amar. E aí encontramos também aqueles que sofrem porque tiveram ali desilusões amorosas, levaram fora, né? Puxa, como é que a criatura pôde me desprezar? Vemos aí a presença de um orgulho exacerbado, como a outra pessoa disse não para mim. É assim que o orgulhoso sofre, porque para ele é difícil aceitar esta rejeição. Fui rejeitado. Como a outra pessoa pôde me rejeitar? Eu que sou alguém tão bom, tão legal, tão bonito. Puxa vida, não mereço isso. É o que o orgulhoso diz para si mesmo e sofre porque continuará sendo rejeitado. Entendemos o seguinte: toda vez que tentamos um relacionamento amoroso, um relacionamento em que as coisas acabam não dando certo, a pessoa desiste desse relacionamento em relação a nós, pensemos no outro lado, o que nós preferiríamos? Gostaríamos que ela continuasse conosco por piedade, por dó de nos fazer sofrer? Não, é preciso que a pessoa opte pelo seu próprio caminho e nós, novamente, poderemos aprender com esse sofrimento. Isso pode ser sinal de que alguma coisa eu preciso mudar em mim, ou eu simplesmente preciso aceitar e seguir adiante, buscando novas oportunidades e novos relacionamentos, onde talvez eu encontre pessoas que me aceitem do jeito como sou. Agora, é inevitável nesse campo nos depararmos com mágoas. E isto mesmo quando as pessoas permanecem juntas. A pessoa disse algo que me magoou, a pessoa fez algo que me deixou enraivecido ou entristecido, e aí a pessoa fica guardando a mágoa. Isso, quer ela mantenha o relacionamento, quer ela desmanche o relacionamento, ou mesmo quando a outra pessoa desmancha o relacionamento, permanece a mágoa. E aí vemos uma coisa curiosa. A pessoa que nos magoou fez ou falou algo uma vez ou durante algum período da nossa vida. Mas quando mantemos a mágoa conosco, nós estamos mantendo esta lembrança ruim, ou seja, estamos alimentando essa mágoa por tempo indeterminado. Ao fazermos isso, estamos frequentemente nos prejudicando muito mais do que a pessoa nos prejudicou quando nos magoou. Então, desenvolver a autoproteção nesses casos é entender por que aquilo que a pessoa fez me magoou. Por que teve um impacto tão devastador no meu mundo íntimo, a ponto de me entristecer tanto, a ponto de eu ter dificuldade de perdoar, de seguir adiante? Vejam,
este é um excelente aprendizado que fará com que em novas situações eu não mais me permita ser magoado, mesmo que a outra pessoa faça coisas até piores do que aquela pessoa anterior. Por quê? Eu já vou entendendo como isso ocorre. Talvez ela tenha me magoado porque eu me iludi, achei que ela era de um jeito e ela era de outro. Ela deu vazão à sua condição inferior. Talvez ela tenha me magoado porque ela falou alguma verdade que eu não quero admitir. E aí temos um belo aprendizado para fazer. O que a pessoa falou, será que é verdade ou não? Enfim, qualquer que seja o motivo, entendendo o que dentro de mim fez com que eu sofresse tanto, fez com que aquilo tivesse um impacto tão grande, fará com que eu não mais sofra da mesma maneira. Há muitos que passam por situações dessas e falam, nunca mais quero um novo relacionamento. Desistem. Não é esta a saída, mas precisamos entender que na maioria dos casos estão presentes a carência afetiva e a baixa autoestima. Quando nós não nos amamos, nós precisamos do afeto alheio. Quando este afeto alheio não corresponde à nossa expectativa, nos sentimos magoados. Mas, se nós nos amamos, nós, claro, gostaremos e gostamos do afeto alheio, mas a ausência desse afeto não doerá tanto em mim, porque eu gosto de mim, eu me amo, eu me acolho e, portanto, eu não dependo tanto do afeto alheio. Aquilo sim vai gerar dor, uma decepção, talvez uma frustração, mas não vai doer tanto. Agora, seja qual for a nossa dor, nos momentos críticos, quando parece que a gente não está mais aguentando, ainda temos um recurso. É o recurso da prece. Tenhamos a certeza de uma coisa, Deus e os bons espíritos não vão retirar de nós, da nossa vida, dores que ainda são necessárias ao nosso processo evolutivo. Mas podem abrandar muito aqueles momentos mais críticos. Podemos, na prece, perceber alguns caminhos íntimos para nos libertarmos de algumas dores. Podemos nos nutrir de coragem diante das dores para seguirmos confiantes da libertação que cedo ou tarde ocorrerá. Não vamos viver eternamente com dor. Nós vamos, sim, aprender com elas e seguir adiante, como continuamos seguindo com as bênçãos de Deus. Que assim seja.